Boa noite, Roberto. Boa noite, àqueles que nos assistem. É um prazer imenso estar contigo nesse espaço de hoje, recebendo você aqui no meu canal. Trocamos umas ideias aí inicialmente. Existe uma demanda para que a gente tivesse uma atividade com micro-orquídeas, e eu já te seguia no YouTube. Entrei em contato com um amigo e assim, olha, o Roberto é uma pessoa indicada. Disse, olha, mas estou iniciando, vou mandar uma mensagem para ele, para ver pelo menos se tem um retorno, e fiquei numa satisfação muito grande quando você mencionou a possibilidade, não, vamos fazer uma conversa. Então, assim, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande estar trazendo esse tema ao debate. Você que é um especialista, você que trabalha com isso aí, o Roberto Martins é uma referência em micro-orquídeas, nacional e internacional, pelo seu caráter. Eu dei uma buscada só para ver assim, puxa, vamos ver quem é o Roberto, e é uma coisa impressionante os teus números, é uma coisa assim que eu louvo o teu trabalho nesse aspecto, né? Vendo rapidamente aí, você tem o seu orquidário, que é o Orquidário Roberto Martins, micro-orquídeas, seu canal no YouTube já com mais de 180 postagens, mais de 4.600 inscritos, já é uma jornada grande, já é um trabalho grande. Tem o grupo de micro-orquídeas, o qual você é o coordenador também. Você ainda tem a página, tem a sua página também do micro-orquídeas, tem o seu Facebook, tem mais de 10 mil inscritos, mais de 10 mil membros. Então você é uma pessoa super engajada, uma pessoa que está envolvido na orquidofilia, e mais ainda, a gente vê esse teu envolvimento maior, essa tua paixão grande. Eu tive a oportunidade de ver a tua live em Rio Claro, e dá para perceber o quanto a paixão é grande pelo universo das micro-orquídeas. Então isso é uma coisa muito louvável, uma coisa que, assim, tenho que carregar isso como uma lição também nesse início da minha atividade na orquidofilia, é ver que a paixão, ela tem que ser uma coisa que domina, que tem que ser preponderante. Então, prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite, e com certeza vai ter uma contribuição muito grande para aqueles que nos escutam, para aqueles que nos assistem, e estar podendo dividir contigo esse espaço aqui é uma honra muito grande. Eu que fico feliz, pela oportunidade de estar aqui hoje, porque é um compromisso pessoal, tá, Roberto, que eu tenho assumido comigo mesmo, de divulgar esse mundo das micro-orquídeas, e é sempre um prazer falar, sobre micro-orquídeas, a gente poder divulgar esse universo, porque é algo que elas nos ensinam muito, Então, eu estou aqui só para poder repassar um pouco, do que as micro-orquídeas me ensinaram, e mostrar esse universo aí para o público de uma forma geral, que muitas vezes não é nem conhecido esse universo aí das micro-orquídeas, Então é um prazer imenso estar aqui e fico muito feliz pelo convite feito por vocês. E está também fazendo essa live aí no Nordeste, com influência muito grande do Nordeste, porque, como eu já te falei, da minha família é toda nordestina também, Minha família é toda de Garanhuns, Pernambuco, Pai, mãe, tios, E aí tem alguns que moram ainda em Garanhuns, Então minha família também é toda do Nordeste também. Pois é, isso aí foi até uma coisa interessante, que o Pedro é um amigo lá do Garanhuns, e ele é seguidor, e eu falei assim, olha, tem que estar na live de hoje. Você sabia que o Roberto é nordestino, daí de Garanhuns? Ele disse, puxa, eu sou um seguidor do Roberto e não sabia. Então é uma novidade para muita gente do meio da orquidofilia, essa sua genética, essa sua origem genética. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, com aqueles que nos assistem, como e quando se deu esse teu encontro com as orquídeas, e especialmente com as micro-orquídeas.
Isso começou uma história, né? É assim, eu trabalho na área comercial, né? Até hoje eu trabalho na área comercial, eu trabalho numa empresa de cosmética, né? E eu trabalho, é um trabalho muito estressante, né? Não tem jeito, a área comercial é muito agitada, né? E aí o que aconteceu? Eu, com 20 anos de idade, eu comecei a ter problema de pressão alta, problemas aí com saúde, né? Justamente por causa desse estresse. E ali foi onde que eu decidi, não, preciso ter alguma coisa para descarregar essa adrenalina do meu dia a dia. E foi dentro de um hobby, né, que eu comecei, né? Primeiro eu comecei com hobby com peixes, né, com criação de peixes ornamentais, cheguei a ter mais de 500 aquários na minha casa, né, com até uma parte comercial também. Mas depois o peixe ele tomou muito tempo. Aí comecei depois aos poucos, né? Migrando aí para orquídeas, né? Então foi deixando o peixe um pouco de lado e comecei com as grandes orquídeas, né? As labiatas, né? Os lírios híbridos bonitos, né? E ali fui indo por aquele caminho. E aí, uma vez visitando um orquidário de um amigo em Embu das Artes, aqui, próximo de São Paulo, na Grande São Paulo, né? O amigo Rafael, que acabou se tornando um grande amigo, o Rafael, o Galati, o Marcos, né? E ali visitando o orquidário, batendo um papo com eles, me chega um amigo chamado Mário, né? Que também é um grande amigo até hoje, e ele me deu de presente uma micro-orquídea, né? Algumas micro-orquídeas ali, e tinha um monte de pequenas orquídeas, né? Eu cheguei em casa, plantei e tal, mas nada me chamou muito a atenção, né? Aí tinha uma coisinha diferente ali no meio, aí eu tirei aquela plantinha, plantei ela no local e fiquei observando, e ela floriu. E quando ela floriu, ela era essa planta aqui, ó. É uma Platysteris oxyglossa. Isso daqui é uma planta adulta, tá? Isso daqui que a gente vê, essas bolinhas aqui, ó, são cápsulas florais, né? Então, isso daqui já é uma planta adulta. E foi essa planta que me chamou a atenção, porque a flor dela é muito parecida com uma catleia em miniatura. E aí eu fiquei encantado com essa planta, né? Fiquei encantado com essa planta e aí fui querer saber mais sobre micro-orquídeas. Então foi ali que começou a minha brincadeira com as micro-orquídeas. Foi justamente com essa espécie aqui, né? A Platysteris oxyglossa, né? Uma espécie brasileira da Mata Atlântica. Foi onde que eu comecei toda a minha brincadeira aí com as micro-orquídeas, né? Então foi justamente aqui, né? Com o incentivo do meu amigo Marcos, né? E do meu amigo Mário, que são amigos até hoje, né? E até hoje ela está na sua coleção. Então não é a original, mas até hoje faço a questão de ter essa espécie na minha coleção. E sempre tive ela, né, perdi a original, porque ali, qual que é o grande problema, Roberto, que a gente tem com as micro-orquídeas, né? É que não existe nenhum manual de cultivo para micro-orquídea. Né? E isso é muito complicado, né? Porque muitas vezes alguns segredos de cultivos, né, eles ficam guardados a 7 chaves e poucas pessoas compartilham esses segredos de cultivo, justamente pela questão das exposições, de se ganhar um troféu, de ter uma planta bonita, e outras pessoas ali às vezes não ter a mesma planta porque eu tenho um segredo de cultivo, coisas desse tipo. Então falar sobre o cultivo de micro-orquídeas era muito difícil ter alguém que falasse sobre isso. Então eu perdi, né? A gente fala que não perde planta, né? Orquídea a gente não perde, né? Orquídea a gente mata, porque a orquídea ela é difícil, né, de morrer. A gente que por um erro de cultivo acaba matando a orquídea. E ali eu matei muita planta. E aí eu me prontifiquei a aprender a cultivar a orquídea. Porque a orquídea, como eu sempre penso dessa forma, a orquídea é um ser vivo, né? Então ela é um pet, ela depende 100% de nós. Então, se nós não tomarmos muita atenção com ela e não cuidarmos com ela da forma adequada que ela deve ser cuidada, a gente está matando um ser vivo. Então, esse é o meu pensamento. E foi aí que eu me prontifiquei. Não, eu tenho que aprender a cultivar o micro-orquídea. E aí eu aprendi.
Quando eu aprendi a cultivar micro-orquídea, eu falei, agora eu vou ensinar as outras pessoas como cultivar micro-orquídea. E é isso que eu faço até hoje. Passar justamente esse conhecimento que eu adquiri com o cultivo, né, de mais de 15 anos de cultivo com micro-orquídeas, passar esse conhecimento adiante para que outras pessoas também tenham o privilégio de ter aí micro-orquídeas dentro da sua coleção. Louvável. E aí eu gostaria também, considerando uma variabilidade tão grande nas orquídeas, né, onde as flores de tamanho médios, grandes, normalmente elas são mais atrativas para quem quer começar uma coleção. O que conduziu, então, você trabalhar numa escala maior, produzir, comercializar, colecionar, divulgar, ser um defensor das micro-orquídeas? Porque assim, o que eu vejo muito, né, na questão aí da micro-orquídea, ela é muito dependente do habitat. Se a gente não preservar, não pensar nessa preservação desses habitats das micro-orquídeas, a gente está destruindo aí muitas vezes espécies que não estão chegando a ser nem catalogadas, nem conhecidas, né? Para você ter uma ideia, nos últimos anos a gente fez, entre o grupo que nós temos aqui de amigos, né, foram catalogadas, se eu não me foge mutuamente, mais de 10 espécies de micro-orquídeas que não estavam catalogadas, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz é justamente pensando na preservação das micro-orquídeas, né? Hoje, né, até a questão da minha comercialização, hoje eu faço muito mais somente com espécies estrangeiras, né? Não faço esse trabalho com as espécies nacionais, porque ainda não existe uma reprodução muito grande dessas orquídeas para a gente poder comercializar. Então, me foco mais na comercialização de plantas estrangeiras, né? E hoje, com essa descrição de várias espécies, esse trabalho que é feito por nós aqui é justamente pensando, né, não só aqui, né, em São Paulo, comigo, né, mas a gente também tem algumas pessoas como o seu Massuji, aqui em Mogi das Cruzes, né, o Zandoná, aqui também na região do Vale do Ribeira, onde que muitas pessoas aí também defendem essa bandeira de justamente a gente conseguir preservar, né, esses remanescentes de Mata Atlântica, para que a gente possa aí, ter essas espécies no futuro para mostrar para as novas gerações, né? Então é um trabalho muito difícil para a gente hoje ter essas espécies aí que possam ser preservadas os habitats dela, não só aqui na região sul-sudeste, mas também a gente percebe que no Nordeste também existe muitas regiões hoje, é claro, como tudo, né, o comércio aí que imobiliário, né? Imobiliário, então acaba muitas vezes devastando algumas regiões aí de matas primárias, onde que muitas vezes não foi feito nem o levantamento, né, sobre a flora, né, e a fauna daquela região. E a gente deixa aí, muitas vezes, perde a oportunidade de conhecer muitas espécies aí de plantas, de animais ali dentro de regiões, ela muitas vezes vive em um habitat muito restrito. Então, se acabou aquele espaço de 1 km², muitas vezes você está extinguindo, não é uma planta, você está extinguindo uma espécie toda, né, com essa devastação desse espaço, né? Então é um trabalho muito árduo hoje que todos aí fazemos aí para poder fazer a preservação aí desses espaços das micro-orquídeas, né? O seu som, Roberto, ele não está saindo. Voltando aqui, essa questão da destruição dos habitats naturais, isso não é uma propriedade exclusiva de algum ecossistema, isso ocorre no nosso país de forma generalizada, né? E a gente tem, muitas das vezes, isso numa velocidade grande. Então, assim, o que você está me falando aí, isso também ocorre muito por aqui. A gente está perdendo um grande número de espécies das quais a gente não tem nem conhecimento, às vezes, né? E a gente, às vezes, não para pensar no universo das micro-orquídeas.
Porque normalmente as pessoas só veem aquilo que está grandão, aquilo que aparece. E a gente mal fala quando diz assim, destruição dos habitats. Puxa, a gente perdeu um monte de micro-orquídeas. Elas estão ali, né, dentro daquele contexto, dentro daquela biodiversidade, mas a gente nem olha para elas a maioria das vezes. Sim, sim, isso é verdade, né? Hoje até tem aqui um exemplo, né, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa daqui é uma planta que ela foi descrita não faz muito tempo, né? E essa daqui é uma espécie próxima de vocês. Essa daqui é um Neoxanthus ovatipetalus, né? É uma espécie de beleza muito grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Uma beleza muito grande, né? Essa flor dela aqui é uma espécie que ela foi descrita não tem muitos anos, ela é do Espírito Santo. E é uma espécie também que aí ela já está aí próximo de vias de extinção, justamente por essa questão da preservação da mata dela. Hoje a gente já tem alguns orquidários, a gente já tem essa planta aí com uma certa disposição, ainda muito pequeno, mas hoje já é uma planta dessas que já estão sendo reproduzidas, né, em alguns orquidários, para que a gente possa ter aí essa preservação aí, pelo menos da espécie da planta, de alguma forma a gente mantê-la aí ainda dentro do, poder tê-las na coleção, né? E preservar ali também que não haja nenhum tipo de extrativismo aí também dentro dessas regiões que ainda existem elas, né? Ok. Roberto, diante de tanta beleza e diversidade de gêneros e espécies, né, da família Orchidaceae, o que você recomendaria para aqueles que desejam algumas plantas em casa, no quintal, numa varanda, e até mesmo para quem deseja iniciar uma coleção de micro-orquídeas? Quais são as suas recomendações? Isso é um... então, vamos lá. Eu tenho uma recomendação que essa recomendação é fantástica, tá? Eu acredito que essa é a primeira que a gente deve ter, tá? Primeiro, se a gente quer... vamos pensar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Quando a gente vai adquirir um pet, ou seja, um cachorro, um gato, o que a gente faz? A gente vai buscar informação a respeito daquele cachorro e daquele gato, né? Então, você vai comprar um poodle, você vai comprar um gato siamês, você vai comprar qualquer pet que você vai trazer para a tua casa hoje, primeira coisa que você faz, vai buscar informação. Será que ele solta muito pelo? Será que ele não solta pelo? Será que eu posso passear com ele na rua? Será que tem problema com o sol muito quente? Então, todas essas informações a gente vai buscar para a gente poder ter um pet dentro de casa e poder cuidar ele com o maior carinho e ele crescer e se desenvolver bem. Não é isso? Não é isso que a gente tem que fazer? E com as orquídeas não é diferente, Roberto. Eu preciso buscar informação, então que seja, né, através de um livro que você vai ler, um livro que você vai buscar informação sobre as orquídeas, que você vai ver um periódico, que você vai ver alguma coisa desse tipo. Vá buscar informação. Em primeiro lugar, não compre a orquídea somente pela beleza, né? Compre ela pelo ambiente que você tem disponível para cultivá-la. Porque aquela orquídea que você vai cultivar no apartamento não é a mesma que você vai colocar no quintal da sua casa. Não é a mesma que você vai colocar dentro do orquidário, muitas vezes, né? Vai ser uma orquídea diferente. Se você mora numa região litorânea, que é muito quente, né? Não são todas as orquídeas que você vai poder ter nessa região litorânea. Se você já mora numa cidade como Garanhuns, né, que é uma cidade mais serrana, mais fresca, um clima mais ameno, já muda, né? Já são outras orquídeas que você vai poder ter na sua coleção. Então, tudo vai depender dessa primeira observação. Aonde você quer colocar a tua orquídea? Onde você quer cultivar? Quando você decide por isso, aí você fala, poxa, agora eu vou procurar as espécies que se adaptem a esse local, né? Então, muitas vezes você fala assim, poxa, quais espécies começar?
é uma coisa muito complicada, porque vai depender de onde você vai colocar a tua orquídea. Se é um apartamento onde você tem uma varanda, que você é uma varanda fechada, no apartamento talvez você vai procurar uma espécie que goste de menos luz, que possa ter aí uma vida longa, né, com menos luminosidade. Então você vai procurar por Phalaenopsis, alguns bubofilos, alguns Pleurothallis. Então algumas plantas dessa forma vão se adaptar muito bem. Ah, não, minha varanda bate bastante sol, é muita luminosidade. Então eu já posso até pensar nas catleias inteiras dessa varanda, não todas, mas algumas espécies de catleias você vai ter muito sucesso. Bubofilos novamente, alguns dendróbios, né? Agora na região muito quente, litorânea, poxa, então já alguns bubofilos grandes, alguns dendróbios grandes, até mesmo aí algumas catleias bifoliadas, né? Então tudo vai depender do local, né? E aonde você quer cultivar a sua orquídea. A micro-orquídea, ela já é um pouquinho diferente, né? Vamos dar um exemplo para a gente ser um pouco mais claro. Aqui é uma Hoffmann Segela, né? Então é uma Hoffmann Segela alvaranguense, né? Eu acredito que ela é mucoviana, porque a gente está ainda vendo se é ela mesma, mas aqui é uma Hoffmann Segela, né? O pessoal hoje já está como catleia, né? Mas eu continuo chamando de Hoffmann Segela, justamente para poder identificar que é uma espécie rupícola. E aí, qual que é a diferença? A catleia, né, essas Hoffmann Segelas, ela tem um bulbo e ela tem essa folha muito grossa. Então, o que acontece? Toda a reserva de alimento dela está aqui. Então, a gente consegue errar no cultivo um pouco mais. Então, por quê? Porque ela tem uma reserva de alimento, ela tem uma reserva de água. Então, se você errar um pouco no cultivo dela, ela consegue sobreviver, ela consegue se manter viva. Agora, quando a gente vai para uma micro-orquídea, então uma micro-orquídea como essa, a reserva de alimento dela, que essa daqui é uma Pabstiella punctatifolia, a reserva de alimento dela está na folha, simplesmente nessa folhinha. Então, o que acontece? A minha margem de erro é muito menor. Então, o que acontece? Nas orquídeas como catleias, algumas coisas desse tipo, eu vou cultivar a planta e muitas vezes no vaso eu consigo dar tudo que ela precisa. Já a micro-orquídea, na maioria das vezes eu vou ter que criar um ambiente para poder cultivar essa micro-orquídea. Então já não é um ambiente qualquer. Então, muitas vezes, aonde que eu cultivo catleias, são poucas micro-orquídeas que vão se adaptar. Porque o grande erro que nós temos, né, é que a referência de cultivo de orquídeas é o cultivo de catleia. Só que a catleia é um gênero. E a gente tem em orquídeas mais de 1000 gêneros. Então, cada gênero tem a sua especificidade, tem a sua particularidade de cultivo. E aí, o que acontece? Como a gente quer cultivar tudo que a gente cultiva a catleia, a maioria das vezes o cultivo não dá certo. Por quê? Porque a gente fica na referência de cultivo de catleia. E catleia, ela é simplesmente um único gênero. Então, é essa questão que hoje, muitas vezes, o orquidófilo, ele tem que começar a observar que cada gênero tem a sua particularidade, tem a sua forma de cultivo. E muitas vezes, dentro do próprio gênero, tem formas de cultivo diferentes. Dá mais um exemplo para você. Bubofilo, né? Então, normalmente, aí a gente tem muitos bubofilos, a gente sempre cultiva muitos bubofilos. Bubofilo nacional, né, a maioria dos bubofilos nacionais, é uma forma totalmente diferente dos bubofilos asiáticos. E normalmente a gente quer cultivar os bubofilos nacionais igual a gente cultiva os bubofilos asiáticos, porque os asiáticos são fáceis de cultivar em vaso, eles aumentam e crescem muito. E aí o que a gente fala? Ah, não, o bubofilo nacional tem que cultivar igual ao asiático para crescer bastante. E o cultivo é totalmente diferente. Bubofilo nacional, normalmente, você vai cultivar ele em madeiras ou em leques de madeira, aonde que você vai ter mais sucesso. Tudo isso daqui, ó, é haste floral desse bubofilo, ó.
Tudo isso daqui, ó. Tudo aqui são flores terminais. Então, isso daqui é um bulbofilo. E a forma de cultivo de bulbofilo, trouxe até alguns aqui diferentes, normalmente é isso que a gente tem que prestar atenção. A forma de cultivo. Então, cada planta, cada espécie, cada gênero tem a sua particularidade. Então, tem que começar a se pensar muito a respeito disso, né? Então, não dá para você dizer assim, qual espécie que eu digo? Não, primeiro, eu quero saber qual é o ambiente que você vai cultivar a sua orquídea. Aí eu te digo a espécie. Então, é um assunto muito complexo, que muitas vezes ele não é valorizado pela questão comercial. Ah, não, eu quero vender a orquídea. Então, eu vou vender e a pessoa compra e depois ela se vira. Isso tem que acontecer, a gente transforma o nosso espaço do cultivo numa superfície plana, como se todas as espécies coubessem ali, todas as espécies tivessem a mesma adaptabilidade, né? Isso é muito comum. Bom, já que você falou em bulbofilo, eu gostaria de saber o seguinte, vendo o teu material, curtindo sempre o teu material, tem 2 gêneros, né, que eles sempre aparecem nas tuas postagens e a gente está sempre muito mais em contato com eles. Bulbofilos e os Phalaenopsis, micro, pequenos. Como é que acontece isso aí? É o seu xodó, é o seu carro-chefe? Elas são a paixão sua? Conta um pouquinho para a gente desses 2 gêneros aí. Na verdade, assim, esses 2 gêneros são 2 gêneros que, principalmente a parte de Phalaenopsis, né, é um gênero que eu aprendi a gostar, tá? Na verdade, assim, não era dos meus gêneros favoritos. Os meus gêneros, na verdade, assim, o gênero que eu tenho muita paixão são as Octomelias e as Papistielas. São 2 gêneros que eu sou muito apaixonado. Mas, dentro como eu não tenho muito esses gêneros, eu não comercializo eles, os gêneros nacionais, eu não comercializo, só os estrangeiros. Então, dentro dos estrangeiros, o que eu gosto bastante aí são as Phalaenopsis, né, que eu gosto bastante, e também dos bulbofilos, né? E o bulbofilo, justamente por ele ser aí um dos gêneros com maior número de espécies, né? A grande variedade que você encontra de bulbofilos é algo assim de encher os olhos. E para quem principalmente gosta de micro-orquídea, é uma coisa assim fantástica. Eu até trouxe uma planta para mostrar aqui, não era nesse contexto, mas para mostrar para você aqui, ó. Você vai enxergar essa planta, você está enxergando essa planta aqui, tá vendo? Uhum, ela não está florida, ela já floresceu esse ano. Essa planta, quantos anos de cultivo você acredita que eu tenho com essa planta? Uns 5 ou 6 anos. Essa planta, comigo, ela já tem 10 anos de cultivo. E essa planta, comigo, ela cresceu somente 5 bulbos. Essa planta, ela tem aproximadamente uns 15 a 20 anos de cultivo. Uma micro-orquídea, e isso daqui é um bulbofilo, né? Então, um bulbofilo muito raro, é um dos bulbofilos mais raros que eu tenho na minha coleção, né? Então, ele é o Numalareroides, né? Então, é um dos mais raros que eu tenho na minha coleção. Então, você veja, bulbofilo tem para todos os gostos, né? Tanto os pequenininhos, né? Como esse, como os bulbofilos gigantes, né? Que é o Fletcheriano, Phalaenopsis, né? Spiciese, né? Então, são vários aí gêneros que eu também... Então, assim, tem bulbofilo para todos os gostos, com flores perfumadas e aquelas nem tão perfumadas, né? Então, tem de todo tipo, né? Até um outro bulbofilo que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu trouxe sim. Esse outro bulbofilo aqui, olha, é um bulbofilo também muito raro. Eu tenho ele, né, a origem dele como sendo no Madagascar. Então é uma planta também aí muito rara dentro das coleções e é uma planta aí muito bacana também. Ele não está nem classificado, eu não tenho nem a classificação desse bulbofilo, mas é uma planta aí de rara beleza, né, muito pequenininha, ela está até florida aqui, olha, está até florida. É uma planta muito pequenininha, né, é uma flor muito pequena. Mas, assim, é fantástica também. É uma planta que também eu demorei muito para aprender a cultivá-la. E hoje aqui, olha, já com um tamanho muito grande. Então, o bulbofilo é assim, a minha paixão
justamente por isso. A dificuldade de cultivo dos nacionais, então tem várias espécies nacionais que eu adoro, né? Uma delas, essa daqui, que é a cantagalense, né? O Bonfilo cantagalense, é uma flor branca aqui, né? Branca esverdeada, muito bonita. Então esse é o cantagalense, né? Como outros, né, que a gente tem aqui, como aquele que eu mostrei primeiro, o Calimaniani, e tem aqui até vários outros bonfilos assim, que se eu for mostrar, tem muita coisa bonita. E é justamente por essa beleza, muitas vezes assim, essa questão de ser compacto, né, dentro das micro e das pequenas orquídeas, e essa variabilidade de formas, de cores, de perfumes, né, isso que me encanta muito. E a Phalaenopsis é aquela questão, não só a flor é bonita, mas a planta também ela é muito bonita. Então, ela mesmo sem flor, ela é uma planta bonita, né? E eu me especializei em espécies, né? Então, hoje eu tenho uma coleção bacana, né, de várias espécies de Phalaenopsis, justamente isso, para poder preservar essas espécies, né, sem ter essa mistura, né, de gêneros, né, dos híbridos, nada contra híbridos, né, mas eu acho que a gente precisa também preservar as espécies, a pureza dessas espécies, para poder, aí no futuro, a gente ter um banco genético aí de plantas, aí também com o seu DNA puro, né, vamos dizer assim, né. Então, são duas paixões aí muito grandes, fora aí os pleurotários, as octomélias, as pabrichellas e assim por diante, né? Muita coisa aí. Como minha esposa fala, eu sou apaixonado por tudo. Sou apaixonado por todos os gêneros, micro-orquídeas, pequenas orquídeas, aí eu sou apaixonado por tudo. Não tanto por um gênero específico, mas assim, pela flor, pela beleza da planta, né? Não só da flor, porque não tem como você, pelo menos comigo, né? Não tem como você não se apaixonar quando você olha para uma touceira dessa, de uma planta, né? Essa daqui é um Lepanthes gargoyle, né? Que você olha para uma touceira dessa e você olha aí a quantidade, tem flores abertas, né? Aqui tem uma flor aberta, né? E aí você tem tanto a beleza da própria flor, mas também a beleza da parte vegetativa, né? Então, o que encanta muito na micro-orquídea não é só a flor, mas sim a planta, né, como um todo. Então, mesmo a planta sem estar colorida, ela te encanta, ela te enche os olhos, né? Então, é esse cultivo que é fascinante e fantástico. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vê o universo das micro-orquídeas, a gente estava até no início da nossa conversa, elas são pouco percebidas, né? As pessoas acham que aquilo a micro-orquídea é pequenininha, não aparece na foto, fica escondidinha, então alguns chamam até de matos. Como é que você vê esse universo? O que você me diz desse contexto? Você que é imerso nesse universo aí, né, mostrou a tua paixão, a gente percebe isso muito claramente. O que você fala assim? Né, as pessoas dizem, puxa, mas essa florzinha aqui, aquela foto grandona, né? Então, assim, como é que você se relaciona com isso? Olha, eu me relaciono muito bem, tá? Porque é aquela questão da gente poder, né, ter a oportunidade de mostrar para as pessoas um universo que elas não conhecem, né? Que na maioria das vezes elas não se permitem conhecer, né? Então, quando você começa a mostrar esse universo para elas, elas realmente se encantam, né? E justamente dentro das exposições, né? Quem estiver escutando a gente aí de associações também, né? Quando for montar alguma exposição, né? O que o público vai buscar dentro das exposições de orquídeas? Ele não vai buscar, lógico, muitos vão lá, os colecionadores, lógico, ver uma catleia, ver plantas bonitas, não tenha dúvida, mas muitas vezes essas plantas a gente pode ver em outros locais também. E dentro de uma exposição de orquídea, quem vai visitar
visitar uma exposição de orquídea, ele quer ver algo diferente, algo novo, né? E muitas vezes, onde que você possa ir fazer uma exposição, onde que você possa colocar aí espaços para você ter um espaço específico para mostrar as micro-orquídeas, né? Porque não adianta você colocar uma carapleia do lado, uma outra carapleia do lado, e aquele buraco que sobra você colocar uma micro-orquídea. O público não vai perceber essa planta. Agora, a partir do momento que você monta um espaço, que você monta uma bancada e você coloca as micro-orquídeas, você pode ter certeza que isso vai chamar muito a atenção do público, né? Principalmente para visitar as exposições. E aí você vai começar a perceber também que esse universo é fantástico e traz esse público, traz o público para as associações, né? Então, o meu relacionamento com isso é muito tranquilo, porque é uma coisa assim, eu me sinto lisonjeado em ter a oportunidade de mostrar para essas pessoas um universo que elas não conhecem, mostrar algo que elas não conhecem. Elas vêm, né, mas não conhecem, não olham, né, com atenção. E quando você consegue pegar ela e mostrar com atenção o universo que passou pela vida dela toda, ela não teve a oportunidade de olhar, ele fala, poxa, que coisa linda, né? Então é isso que é fantástico, é isso que eu fico feliz em poder ter a oportunidade de mostrar esse universo para essas pessoas, né? Não critico, ok, mas você conhece, você já viu? Presta atenção um minutinho, vem cá, deixa eu te mostrar. E aí a pessoa começa a perceber, começa a olhar e ela fala assim, poxa, realmente é algo diferente. E é isso que a gente mostra, né? Esses detalhes, porque a micro-orquídea, cada flor que você olha, ela é muito especializada, né? Como a orquídea de uma forma geral, mas as micro-orquídeas, elas são muito especializadas em atrair os polinizadores, como as orquídeas grandes, não tenha dúvida. Mas ali, como são pequenos insetos, cada uma tem o seu diferencial ali, né? Então, tem pequenos detalhes que você observa na flor que são ali encantadores, são fantásticos, né? Então, esse é o universo que a gente acaba tendo a oportunidade de mostrar para essas pessoas, né? Deixa eu aproveitar e fazer um comentário, que eu assisti a tua live lá, a tua empolgação lá em Rio Claro, no salão lá, na exposição lá, e me chamou muita atenção com um stand que você ficou empolgado, né, que aí pareceu-me que estava rigorosamente como manda o critériozinho, que foi um stand de Lavras. Lavras, porque eu estudei em Lavras, morei em Lavras muitos anos, quase 8 anos, e eu fiquei encantado do ciclo orquidófilo de Lavras lá, né? Montou a exposição toda separadinha, e quando você chegou lá, teu olho brilhou. Nossa, que legal, eu vi a tua alegria, que aí você deu uma nota assim, né? Obviamente, puxa, pelo menos aqui você vê que valorizaram as micro-orquídeas, fizeram o que tinha que fazer. E nos outros eu vi uma angústia, que às vezes a micro-orquídea estava lá em cima, você queria mostrar, não conseguia, falava que tinha tapado um buraco, como você mesmo disse, mas me chamou a atenção, foi aquele standzinho lá que eles puseram tudo separadinho, aquilo lá é o que deve ser feito tecnicamente, você deixou bem claro, né? E é isso, porque o público, quando ele quer ver, ele quer olhar, e às vezes é que se coloca aquela orquídea escondida, misturada com as outras, então o olho, né, o olho acaba sendo atraído e traído, né, como você tem que usar suas palavras agora, né, e é realmente isso que acontece, a pessoa passa desapercebido a micro-orquídea, né, e quando a gente tem a oportunidade dentro de uma exposição de fazer essa amostra em separado, né, que hoje, assim, eu agradeço muito aí a diretoria de Rio Claro, né, alguns amigos que eu conquistei lá em Rio Claro, que me convidaram para fazer a primeira amostra de micro-orquídeas que foi realizada em Rio Claro, e foi um sucesso tremendo, né, a partir dali, várias exposições no Sul, né, em Santa Catarina, eles já fazem isso, no Paraná já fazem isso também, então
Então, isso nos deixa muito feliz, né? As orquídeas, elas ganharam muito espaço, hoje as micro-orquídeas, nas exposições. E ainda mais, claro, tem algumas associações que ainda não enxergam muito bem isso, né? Então, isso a gente ainda é um trabalho, é um caminho muito árduo que a gente tem que fazer. Mas o que deixa a gente feliz são os resultados que a gente vai conquistando, né? Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, foi feito em 2019, nós estamos, acho que foi 2019, no final de 2019, uma primeira exposição de micro-orquídeas. Uma associação aqui de São Paulo muito influente, né, que é a Bandeirantes, dentro do julgamento dela, ela incluiu o gênero Pleurothales, né, para fazer a parte do julgamento também das orquídeas, né, e tudo isso são conquistas de nós, né, que trabalhamos nesse universo aí de micro-orquídeas, né, não só eu, mas eu tenho várias outras pessoas que trabalham aí, que a gente trabalha juntos, né, o Marcos Mingel, lá do Paraná, o Daniel Assis, de Minas, né, tem aqui em São Paulo o seu Massuji, e tem várias outras pessoas que a gente até fica com medo de não citar alguns nomes, né? Mas assim, são várias pessoas aí que nos ajudam, né? E a divulgar esse micro-universo aí das orquídeas, e a gente vem conquistando. Um passo de cada vez, mas a gente vem conquistando esse espaço aí para as micro-orquídeas, né? Que bom! E eu aprendi a lição, né, da tua live lá para fazer isso na minha coleção, né, que eu acho que é uma coisa que vai também criar um efeito diferente para quem vem aqui, para mim também, para minha família, porque as micro-orquídeas estavam igual, as minhas micro-orquídeas estavam igual à exposição, estão misturadas ainda. Mas aí, a partir do momento em que vi o teu trabalho, eu falei, puxa, isso não está legal. Às vezes até eu perco algumas florações porque elas estão escondidinhas. Aí eu vou criar um espaço especial para as micro-orquídeas que eu tenho, porque aí eu sei que alguém que chegar vai vê-las num cantinho separado delas, eu vou poder estar vendo todas elas mais diariamente, sem elas estarem confusas, perdidas, graças à tua live, graças a assistir a tua live, que eu disse assim, até nas coleções a gente tem que aprender isso aí, até que tem que, na realidade, a gente tem que praticar isso também, né? E para as exposições também, eu estava te falando, eu acho que é um aprendizado grande e a gente precisa, de fato, separar isso, porque quando eu vi você mostrando, né, e aquilo que tinha de coisa diferente, mas que você não conseguia chegar, e a gente perde isso nas exposições, de fato. Sim. Elas ficam despercebidas, ou elas ficam marginalizadas, né? E tem uma outra coisa também, que a gente trocou umas ideias, começou a conversar, né? E as micro-orquídeas, não só elas, como um grupo das orquídeas e outras orquídeas também, em função de uma ascensão meteórica que as catleias, as labiatas tiveram, né? Elas são meio que deixadas de lado, né? Alguns grupos. A gente tem a expressão desses dois gêneros aí, em escala comercial, em escala de produção, e a gente não vê esse outro universo. E a gente precisa trabalhar para que isso seja mais popularizado, para que mais pessoas tenham acesso a cultivo dessas espécies, cultivo desses gêneros aí, porque tem beleza para todos os bolsos, né? Eu costumo dizer que orquídea, se ela é pequenininha, micro, se ela é grande, quando a gente consegue valorizar aquilo que ela nos dá, a beleza que ela tem, todas elas são singulares. Então, assim, e cabe no bolso de todas as pessoas. Então, a gente tem que quebrar esse tabu de que orquídea é sempre um produto caro. É justamente isso, né? Porque muito dentro das associações ficou muito aquela questão elitizada, né? Da catleia, não tirando da beleza da catleia. Eu também adoro catleias, tem algumas que eu sou apaixonado, inclusive híbridos, né? Mas assim, o que acontece, né? Quando a gente elitiza muito esse grupo, né? A gente perde a oportunidade de conhecer, e também os orquidófilos, né? Acabam não tendo
como que eu posso dizer assim, deixam de mostrar, né, a beleza desses outros grupos de orquídeas, né? E a gente sabe que, assim, existe uma floração, quando a gente pega florações de bulbophilos, são lindos, são fantásticos, de muitos pleurotários, né? A quantidade de flores, né, que você tem numa planta florida é uma coisa aí fantástica que você olha, né? É uma coisa que é muito bonito, né? Isso é uma Babistiera ocrácea, e olha só, ela é muito bonita, né? Então isso a gente tem em vários outros gêneros, né? E quando a gente começa a sanitizar muito essa questão, fica muito difícil. A gente tem algumas associações, né, de Venâncio ali o pessoal do Sul, que eles também, a Bandeirantes faz isso, ele divide o julgamento por gêneros, né? Então não é por grupos, né? Orquídeas grandes, não, é por gêneros, né? Então, olha, os bulbophilos eles são julgados, os dendróbios são julgados, phalaenopsis são julgados, então assim, dividido por gêneros. Então isso que é interessante, porque valoriza toda a sua coleção de orquídeas que você tem, né? Então não é simplesmente orquídeas bonitas, não, olha, as orquídeas que são do gênero oncídeos e afins, né? Olha, tem um julgamento para esse gênero. Phalaenopsis tem um julgamento para esse gênero, a Ceogines tem um julgamento para esse gênero, e dessa forma valoriza toda a coleção. Então o orquidófilo, que tem ali um oncídio, que tem uma Celogine, que tem um bulbopfilo, ele também fica feliz por ele poder participar dessa exposição, participar desse julgamento e ver a planta dele muitas vezes lá num pódio, né, ao lado também de várias outras plantas bonitas, mas também valorizando esses outros gêneros que são também orquídeas, né? Que nem a gente fala micro-orquídea, eu não brigo, né? Muitas vezes o pessoal, mas por que não é? Eu só quero que a micro-orquídea seja considerada uma orquídea e tenha o seu lugar dessa exposição. É só isso. Não é nenhum privilégio, nem nada, é que ela seja simplesmente considerada como uma orquídea também. E tem vários outros gêneros que também ficam ali à beira disso, né? Fica ali centrado só na Cattleya, e a gente precisa aí, de alguma forma, a gente tem como obrigação, né, Robério, de incentivar que esses outros gêneros, essas outras espécies, né, de uma forma geral, sejam também valorizadas, sejam mostradas nas exposições, a gente conversar muito dentro das associações, para que aos poucos a gente possa trazer também, não só colecionadores de Cattleya, que é válido isso, mas também colecionadores de outros gêneros, né? Para que cada vez mais as associações possam ter um público maior e a gente difundir ainda mais aí a orquidofilia no Brasil. Então esse é um dos nossos objetivos aí, né? E um desafio, né? Popularizar a orquidofilia, tornar isso acessível ao maior número de pessoas possível, atraí-las. Deixa eu te uma pergunta, que critério você usa para separar micro-orquídeas e pequenas orquídeas? Então, como é que você faz essa separação para o nosso público? Porque assim, qual que é o padrão de tamanho que a gente tem de orquídea? É a Cattleya, né? Então a Cattleya a gente tem como padrão de ser uma orquídea grande, né? Então a Cattleya é uma orquídea grande. Então esse é o nosso padrão, tá? E dentro da orquidofilia, tudo que não é Cattleya e a flor é menor que uma Cattleya é micro-orquídea. Infelizmente, o pessoal pensa dessa forma, né? E não é, né? Até a gente estava conversando aí com uma amiga nossa aí, ela fala assim, não, queria umas micro-orquídeas, e quando você vai ver, ela quer uma celogine, ela queria uma encíclia, e não é uma micro-orquídea, né? Mas como que a gente diferencia uma micro-orquídea de uma pequena orquídea? A micro-orquídea, normalmente, né, então vamos para a gente poder aí ter uma ideia um pouco melhor, a micro-orquídea, né, então ela é uma planta, uma flor, a flor da micro-orquídea, ela tem que ter até 1 centímetro, né? Mas tem uma observação. Quando a gente fala micro-orquídea, não é a flor pequena ou a planta pequena, é o conjunto, ele tem que ser pequeno.
Tá? Então, a planta ela tem que ser pequena, então a planta ela tem que ter aí no máximo entre 5, 6, aí tem algumas que chegam até 7 centímetros, né? Ainda a gente pode considerar a microorquídea, dependendo da espécie, e a flor até 1 centímetro. Então, tendo essas duas coisas, a gente considera como microorquídea. Quando a flor ela já é maior do que 1 centímetro, né, até aí 5 centímetros, e a planta ela vai até uns 15 centímetros, aí a gente já considera uma pequena orquídea. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que eu posso mostrar para vocês. Então, olha, isso daqui é uma Parabistiera ligtorífera. A folha da ligtorífera, ela fica aproximadamente desse tamanho, tá? Essa planta aqui está com uma flor pequena, então ela cresce mais. Eu tenho ali uma outra que está com folhas bem grandes. Então ela fica com a flor, com a folha com mais de 10 centímetros, fica com 15 centímetros ou até mais, né? Se você... então, essa planta, não tem como a gente considerar que ela seja uma microorquídea em comparação a essa. Não, ela já é uma pequena orquídea, porque ela já tem mais de 7 centímetros de comprimento da folha, até a folha chegando aos seus 15 centímetros, dá para a gente considerar que ela seja uma pequena orquídea e a flor, ela tendo até 5 centímetros, então já é uma microorquídea. Por exemplo, uma Sophronites, né? Então, a Sophronites coccinea, todo o pessoal chama como microorquídea, mas na verdade ela não é uma microorquídea, ela é uma pequena orquídea, porque a planta dela normalmente dá em torno de uns 10 centímetros, um pouquinho mais, que seja um bulbo e a folha, né? Juntando o bulbo e a folha, ela dá uns 10, 12 centímetros, e a flor normalmente tem 4, 5 centímetros até próximo disso. Então, é uma pequena orquídea. Agora, microorquídea, a planta, o pecíolo, o bulbo, até uns 7 centímetros, e a flor até 1 centímetro. Aí é microorquídea. Então, essa é a diferenciação básica, mas é o conjunto, não é só a flor ser pequena ou só a planta ser pequena, é o conjunto que tem que ser pequeno, tá? Uhum. Então é assim que a gente diferencia. Bom, Roberto, e aqui 2 horas, 3 horas conversando, né? Tem vários, dúvida. Tem vários comentários aqui no nosso trabalho. As pessoas parabenizando, as pessoas dizendo o quanto é importante o teu trabalho, algumas pessoas falando também que o critério de julgamento nas feiras deveria ser separado, justamente o que você mencionou, né? Pessoas de várias localidades, isso é muito interessante, ver essa interação das pessoas que estão nos assistindo, especialmente você, né, ouvindo aí, gente falando que aprendendo bastante, é uma oportunidade de aprendizado. Então, isso é o que é o mais importante, isso é o objetivo desse encontro contigo hoje. A gente aproveitar o teu conhecimento, aproveitar a tua experiência, o teu know-how, e ver que você é uma pessoa que tem um envolvimento, você é uma pessoa que tem uma idoneidade muito grande, ver a tua paixão pelas micro e pequenas orquídeas. Então, foi fantástico esse momento da gente, esse período que a gente teve aqui, e é de grande aprendizado. Então, assim, quero te agradecer às pessoas que estão nos assistindo também, eu dei uma mobilizada, né? Vou deixar aqui também, como a gente já tinha conversado e você autorizou, ela vai ficar disponibilizada, vai ficar gravada, né? De aprendizado, de conhecimento, isso aqui, de partilha. Então, assim, você foi uma pessoa extremamente gentil, educada, em estar disponibilizando o teu espaço, né, o teu tempo para fazer essa atividade, e assim, muito importante, aqui em Sergipe a gente tem a nossa associação, eu tenho grupos também envolvidos com a Bahia, tenho contato com o pessoal de Pernambuco, lá de Garanhuns, de Recife, da Paraíba, então do Ceará também, pessoal da região norte, a gente está mobilizando e batalhando para ampliar as nossas coleções. Então, eu espero que as micro-orquídeas ganhem mais espaço a partir desse momento, a partir de momentos como esse. Teu canal está recheado, né, lotado de coisas sobre micro-orquídeas, então é uma enciclopédia, é um aprendizado diário contínuo. Quero agradecer também, antes de deixar um espaçozinho para você fazer a sua despedida, quero agradecer também a minha esposa,
ela é quem trata da logística, gestão, administração, edição. Então, assim, ela é quem movimenta toda a parte de redes sociais do meu canal, toda a parte de... ela é quem está envolvida. Então, graças a ela que a gente está aqui, tendo essa oportunidade de conversar contigo e deixar para as pessoas que estão se inscrevendo, estão nos acompanhando aí no nosso trabalho, né, essa mensagem contigo. Então, gostaria que você deixasse a sua palavra final para a gente aqui, para as pessoas que nos assistiram, para todo esse pessoal que está aqui, louvando, parabenizando o trabalho, falando coisas espetaculares aqui nesse momento contigo. Obrigado, Roberto. E como eu te falei, né, no início, volto a falar minhas palavras aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, né, falando um pouquinho sobre as micro-orquídeas, né, e a gente fica muito feliz aí em poder, de alguma forma, né, influenciar as pessoas, né, porque como hoje, né, eu já vou para a cama muito tranquilo, sabendo e muito feliz, podendo te influenciar, né, de alguma forma, você já fazer essa separação das micro-orquídeas. Então, isso para mim é o meu objetivo, né? É o meu objetivo, poder aí, de alguma forma, poder contribuir com as pessoas, né, para que elas possam melhorar, né, cada vez mais a sua forma de cultivo e ter sucesso no cultivo e valorizar aí as suas plantas que você tem dentro da tua coleção, porque todas elas aí são especiais e todas elas merecem aí um lugar de destaque, né? Então, esse é o objetivo, e o meu objetivo eu já consegui alcançar contigo, né? Eu fico muito feliz por isso também, de poder, de alguma forma, aí, te influenciar e te ajudar positivamente aí dentro do teu cultivo com as micro-orquídeas e também com as tillandsias. Pode ter certeza que a influência foi positiva, sim, e abriu a minha mente, né, mudou a minha forma de enxergar a minha coleção como um todo. Então, assim, criar esse espaço, criar essa divisão vai fazer bem. Assim, eu vou valorizar mais ainda e, com certeza, aqueles que te acompanham, algumas pessoas comentando aqui que já te acompanham no teu canal, você tem muitos seguidores, obviamente. Muito obrigado. E, assim, para a gente aqui também difundindo essa informação, para a gente aí, de alguma forma, aproveitando essa tua experiência, tem que transformar isso em aprendizado mesmo. A orquidofilia nos permite esse aprendizado constante. A gente nunca estaciona, né? Sempre tem coisas novas a aprender, sempre tem novidades. Você vai no orquidário e você encontra uma coisa diferente. Não tem um dia que seja igual ao outro. Então, é uma jornada espetacular. Então, assim, e uma coisa que você falou aí no início que eu achei interessante, eu saí da aquariofilia para a orquidofilia. Eu também criava peixes, depois que as minhas filhas nasceram, ficou difícil continuar com a orquidofilia. E aí depois eu tive um problema de saúde também e precisava de ter uma outra ocupação. Eu disse, não vou voltar mais para a aquariofilia, eu vou para orquídeas. Não me arrependo. Então, assim, não me arrependo de jeito nenhum. Cada dia que passa, isso mais me envolve, mais eu me apaixono. Bom, um dia chegarei lá, igual a você, né? Um dia chegarei na mesma intensidade de paixão, na mesma intensidade de... Mas é isso. Bom, Roberto, muito obrigado mais uma vez, prazerzão imenso estar aqui contigo, te conhecer mesmo que de forma virtual, né? Saber que nós temos uma origem genética também, nordestina, não que isso seja diferencial para nada, não é? É apenas uma coincidência, mas assim, eu não imaginava isso. E de Garanhuns, terra boa, Garanhuns é uma terra de passagem para minha terra, que é a Paraíba, sempre paro por lá. E assim, muito legal esse momento, muito legal aqui o que as pessoas estão colocando, deixando nos comentários, né, de agradecimento, de parabenização. Então, assim, muito legal, muito importante. E olha, espero que nas nossas próximas feiras e exposições a gente também faça um chamado para os nossos associados apresentarem as suas micro-orquídeas, porque elas existem, pulverizadas, marginalizadas, no cantinho lá escondidinho, mas a gente vai fazer agora, dar um jeito de pô-las mesmo na parte da frente,
da exposição num cantinho separado para que as pessoas vejam. Pode deixar que eu vou ser o mensageiro do Roberto Martins aqui nos nossos grupos. Gratidão. Muito obrigado. Certo, gratidão Fico também. muito feliz por isso. Obrigado. Ok. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até uma próxima. Até mais. Até a próxima. Até mais. Abração.